Pessoal, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Estou vendo aqui que tem já 46 pessoas na sala, muito bacana. Estou aqui com o maior prazer com a Michele Fernandes e com o Léo Schmidt, duas pessoas de comércio exterior, aí com muita experiência em Comex, e meus amigos também, né, que a gente de vez em quando se esbarra aí nos eventos de Comex. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. E vou dar aí um minutinho para vocês se apresentarem para o pessoal, para quem ainda não conhece vocês, por favor. Fique à vontade, Michele. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando com vocês dessa live, levando a informação, né, para os nossos colegas de trabalho e para o pessoal do mercado também, em geral, né? Meu nome é Michele Fernandes, eu sou CEO da M2Trade, eu atuo no comércio exterior há 15 anos. E é isso, estamos aí à disposição para perguntas e debater um pouquinho desse momento tenso, né, que nós estamos atravessando. Obrigado pelo convite, Edu. Para mim é um prazer estar aqui contigo sempre, né? Sou Leonardo Schmidt, um dos diretores da Interfreight Logistics, e a gente atua no Comex na prestação de serviço, na logística internacional e no despacho aduaneiro, prestando serviço para clientes no Brasil. E também... eu peço desculpas, esses 5 minutos de atraso da live foram por minha culpa. Então, no meio dessa confusão de coronavírus também, tive que terminar ainda uma ligação com o cliente, com o meu sócio, resolvendo N confusões aí para a gente sobreviver a essa crise. Beleza, muito obrigado, pessoal. E me apresentando, eu sou o Eduardo, sou CEO da Mainur. E acho que todos aqui estamos de casa, né, trabalhando das suas casas de forma remota e tocando nossas empresas de forma remota. A Mainur está totalmente remoto desde a segunda-feira. Os funcionários estão em casa e eu acredito que grande parte das empresas querem manter a economia funcionando desse país, estão se adaptando e estão funcionando de forma remota. Ontem a gente fez um webinário sobre esse assunto, foi bem bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos do coronavírus no comércio exterior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer compartilhar aqui uma apresentação com vocês, tá? Que é só um guia, tá? Não é para a gente se basear totalmente por ela, mas ela é só um guia. E eu vou pedir a gentileza que se alguém aí do público perceber que o sinal tá ruim, avisa no chat, porque aí eu vou pedir para nossos apresentadores aqui fecharem as câmeras, porque aí é menos streaming de vídeo passando e privilegia o áudio. Então, se ficar ruim por algum motivo, sinaliza a gente aqui no chat. Antes de começar também aqui a apresentação, queria muito agradecer a presença de todos. Então, já são 52 pessoas aqui. Oba! E um número muito bacana para um tempo muito curto que a gente teve de divulgação desse webinário. Então, obrigado, pessoal. A gente vai fazer aqui o nosso melhor. E mandem, por favor, aqui no chat de onde vocês são, o nome de vocês e de qual cidade vocês são, e eventualmente qual empresa vocês representam e o que a empresa de vocês faz, que é bom que a gente já vai conhecendo um pouquinho nosso público. E também o pessoal que está aqui no chat, são 54 pessoas aí para vocês eventualmente até fazerem negócio entre si. Isso já aconteceu em outros webinários aqui que eu promovi. Então, vou compartilhar a tela. E a última coisinha antes de começar, mandem perguntas. Podem mandar perguntas, dúvidas. Tudo ainda é muito novo, então muita coisa que vai ser respondido eventualmente vai ser baseado na experiência das pessoas que estão aqui. Mas a gente vai se esforçar para dar uma posição em relação às perguntas que forem lançadas, beleza? Bom, espero que vocês estejam vendo aqui minha apresentação. Eu queria só trazer aqui alguns números atualizados sobre o coronavírus. Eu peguei isso no site, tem um link público aqui que é uma plataforma do governo, a plataforma.saude.gov.br/coronavírus, ou vocês podem entrar só em plataforma.saude.gov.br e clicar lá no link do coronavírus. Esses dados aqui foram atualizados ontem à noite, às 20 horas, tá? O Brasil tem 11 mil casos suspeitos, 428 casos confirmados, 1.841 casos descartados e 4 óbitos. Todos esses em São Paulo. Aí você vai falar, mas eu entrei no Globo.com e tem 2 óbitos no Rio de Janeiro. Sim, é porque esses dados são do Ministério da Saúde. Exatamente. E às vezes tem um tempo da confirmação, da transferência desses dados dos estados, tem um delay. Né? Então, provavelmente a gente vai chegar aí a
a 6 óbitos, quando esses dados forem atualizados com os 2 óbitos do Rio de Janeiro. Beleza? E já tem transmissão comunitária aqui em 5 cidades, 5 capitais, né? Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e no estado de Santa Catarina também tem transmissão comunitária. Tá? Queria tratar primeiro aqui um assunto, e aí eu vou organizar isso em uma ordem cronológica, porque, na verdade, o primeiro impacto do coronavírus no comércio exterior foi relacionado à queda de produção na China, porque até então o coronavírus, quando começou, ele impactou primeiramente a China. E aí houve uma queda de produção, isso foi sentido aí nos meses de janeiro, fevereiro, então toda a preocupação do comércio exterior estava relacionada a essa queda, porque a China foi responsável em 2019, para vocês terem uma ideia, por praticamente 20% das importações brasileiras e 28% das exportações, é o nosso maior parceiro comercial. E aí eu queria deixar para vocês a pergunta, Léo e Michele, se vocês puderem responder. Nesse primeiro momento, onde houve um recuo da produção da China, qual foi o impacto, o que vocês sentiram aí no dia a dia, nas empresas de vocês, qual foi o impacto no comércio exterior brasileiro? Eu tenho algumas experiências da minha empresa, né, que eu passei dentro da empresa. Eu tenho um cliente que eu até brinquei com ele, eu falei assim, você é muito sortudo que você pegou o coronavírus na China e agora está pegando o coronavírus no Brasil. Por quê? Foi o tempo da mercadoria dele ficar pronta. E agora está embarcando para chegar e vai chegar em meio à crise. Essa mercadoria, ela atrasou 40 dias, tá? Por conta do fechamento das fábricas, enfim, né? Toda essa questão do isolamento. Então, demorou 40 dias a prontidão e somente agora ela ficou pronta para embarque, está embarcando e vai chegar aqui em meio à crise e provavelmente vai sofrer atrasos aqui também. Isso é uma coisa muito difícil de remediar pelo seguinte, eu vou dar um exemplo prático. Essa mercadoria foi fechada a $1 de 3,90. Ontem o câmbio, né, o dólar foi fechado... O mercado fechou a quase 5,20, 5,19. Me corrija aí se eu estiver errada. Eu parei até, inclusive, de consultar. Eu deixo o pessoal lá, meu financeiro, consultando. Eu falei, faz aí, que é muito sofrimento. Quase 5,20. Então, uma diferença aí no total do processo. Todas as minhas cargas eu faço DDP, porque eu atendo meu cliente com door-to-door. Eu importo e vendo, né? Eu atuo como trading company. Então, eu tenho aí um aumento em torno de 35% no processo. Eu estava fazendo alguns cálculos e deu em torno de 35% no processo total. É muito difícil, tá? É quase que impossível a gente segurar, né? Não tem como, você tem que repassar. E o cliente também vai ter que repassar para o consumidor final. Vai chegar nas prateleiras essa diferença, não tem como. Né? Você até antecipou uma das perguntas que eu ia fazer, né? Esse impacto ele vai chegar no consumidor final, então é praticamente inevitável. Vai levar um tempo, né? Porque como a gente sabe, meu amigo aí também de profissão, Leonardo, que trabalha com logística, a gente tem um tempo, né, de embarque. Então, você perde aí 30, 40 dias entre embarque e despacho aduaneiro até chegar nas prateleiras, mas o consumidor final vai sofrer. Daqui uns 2 meses a gente já consegue verificar isso nos supermercados, etc, etc. Exato. No meu caso, falando também de experiência, a gente trabalha muito com grandes indústrias, né? Siderúrgicas, empresas de mineração, refratários, equipamentos, em que tem uma compra regular já, né? E acho que um dos grandes impactos também, além do custo, claro, já muito bem ressaltado pelo Michel, é a questão do medo da disrupção na cadeia de produção, na cadeia de suprimento como geral. O abastecimento, né? Exatamente. Então, assim, algumas indústrias, nesse meio tempo, final de janeiro, começaram a redirecionar pedidos de compras para outras indústrias na Europa, na época ainda não estava impactada, para que pudessem fazer a produção e substituir fornecedores chineses, mas a gente viu no mercado alguns materiais sofrendo um impacto muito grande, justamente porque às vezes você tem 2, 3 fornecedores, mas você compra parte do que você precisa cada um deles. E com
uma empresa fechando ou diminuindo muita... E é impressionante como ela detém diversas patentes europeias. Então, a China de hoje, né, não tem nada a ver com a China do passado. E essa retomada realmente é muito impressionante, mas o povo chinês ele é muito determinado. Né? Eu admiro muito o povo chinês. O foco, né, é impressionante. Determinados, é. Eu gostaria até de contar uma historinha rápida só para mostrar como é o chinês, né? Só para ilustrar como é o chinês. Uma vez eu vi um acidente de uma chinesa, ela foi atropelada e ela estava de mochila nas costas, aí ela caiu, estava toda ralada, né? Estava ali no chão, e aí ela puxou a mochila, afastou o braço, puxou a mochila com cuidado e puxou um laptop, não, puxou um tablet da mochila, ligou o tablet e começou a estudar inglês. E aí todo mundo preocupado com ela caída no chão, ela falou assim, não, eu tenho esses minutos aqui, eu não vou perder não, eu vou estudar inglês. Então, isso é o chinês, né? Isso é o retrato da China. É muito louco. É impressionante. Muita gente pode ficar se doendo, mas início desse ano eu troquei meu iPhone por um Xiaomi e não me arrependo. É isso aí. Não, a China tem muita tecnologia, não existe isso mais, não. É ao contrário, eu acho. Eles são fabricantes, né, do iPhone. Vamos esquecer disso. Exato. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Você já falou em relação a atraso. Vocês sentiram algum tipo de aumento no preço do frete? Eu senti, inclusive, dificuldade com containers, por exemplo. Eu tenho algumas mercadorias de carga refrigerada, de alimentos, eu senti dificuldade em conseguir containers refrigerados, isso eu senti. E o aumento, assim, não muito. Eu acho que o Leonardo vai poder falar melhor, né, Leonardo? Mas eu não senti tanto. Pode ser que daqui para frente, né? Nada que não tenha acontecido no ano passado, por exemplo, de variação de frete. Porque o frete internacional da China ele sempre foi muito volátil. Mas, aí tem o peak season, né? Aí tem épocas de pico, diminui e voltam. Mas, assim, a gente não viu variação de frete marítimo proporcional à crise do coronavírus. O que se viu muito é justamente o que a Michelle já ressaltou. Falta de disponibilidade de container, depois de um tempo começou a se acumular muito container reefer em Xangai, e, falta de container reefer, falta de tomada para se conectar container reefer nos portos da China. Alguns armadores começaram a cobrar taxas para realocar container, porque no porto que ia se descarregar o container não tinha mais tomada para se conectar ao container. Até no chat aqui postaram, a Graziele postou uma notícia falando sobre a falta de containers. Isso agora é atual, tá pior, né? Legal. Seguindo um pouquinho o assunto aqui, acho que a China, como todo mundo falou aqui, está numa recuperação, embora eu tenha visto uma notícia que acho que ainda está muito longe da produção, uma notícia bem recente, se não me engano, de 2 dias atrás, eu vi que os portos estão a 50% da capacidade na China. Não sei se isso é verdade, se já mudou, mas essa notícia era de mais ou menos 2 dias atrás, e as transportadoras tá em mais ou menos 45%. É mais ou menos isso que vocês sentem mesmo? Então, essa notícia é muito curiosa, porque quando eu li, quando você passou para a gente, eu dei uma lida, me chamou a atenção, porque eu não senti essa diferença. Pelo menos, né, para o Brasil, para a América do Sul, eu não senti essa diferença. No dia a dia, eu não senti essa diferença. Talvez, enfim, tem algum país sei lá, talvez o continente europeu esteja se sentindo prejudicado. Eu acho que para a América do Sul, não sei, o Leonardo também pode comentar melhor, né, Leonardo? Não, eu estou no mesmo barco. Ah, que bom, perfeito. Até o pessoal no chat aí pode comentar, por favor, se sentiram essa diferença ou não. Estou vendo o pessoal comentar muito aqui falando do frete aéreo, que o frete aéreo que aumentou muito, 150%. Sim, concordo. O frete aéreo, sim. Até porque... Mas é porque eles usam também, né, as aeronaves para passageiros, né? Não, e começou-se depois uma época de cancelamentos, né? De companhias aéreas operando na China. Sim, realmente, no frete aéreo houve grandes diferenças. Tem até aquela questão do tempo que o coronavírus sobrevive numa superfície, né, fora do corpo humano. Então,
o embarque marítimo ele leva muito tempo, né, para chegar da China até o Brasil, então a chance de o vírus sobreviver a essa viagem é quase zero. Agora, no aéreo, no aéreo não. Né? Mas não é nem só essa questão, né? A grande questão é que a maioria dos voos que são usados para carga são em aviões de passageiros. Então, com a diminuição do fluxo de passageiros, com as restrições, as companhias acabam cortando os voos. Perfeito. E não só, como determinações também para evitar a disseminação. Então, aí isso foi levando, de fato, o frete aéreo. Esse até é um ponto interessante, né? Como é que uma outra área, que é o turismo, caindo, impacta no comércio exterior. Eu vou até puxar um pouco desse assunto mais para frente. Eu brinco que o comércio exterior, nós estamos na linha de frente, né? Na guerra, nós estamos na linha de frente. Tudo que acontece primeiro impacta no comércio exterior. É verdade. Qualquer coisa que aconteça primeiro... Somos os peões do jogo de xadrez. Nós somos eu diria cobaia, tá? Se a gente sobreviver, o resto sobrevive. Beleza. Eu separei um gráfico aqui que é bem interessante. Esse gráfico mostra a evolução do coronavírus. E aí ele mostra novos casos de coronavírus por dia. Ele está um pouquinho esticado, mas se vocês verem aí é desde janeiro até março. E aí, repara que essa linha marrom aqui é a China. Então você vê que a China teve um pico ali no iniciozinho de fevereiro, que foi dia 5 de fevereiro, foi o pico de novos casos. E aí começou a cair, e você vê que em março praticamente a China não tem novos casos, né? Eu vi uma notícia, se não me engano, já tem alguns dias que novos casos na China são apenas importados, né? Ou seja, pessoas que vieram do exterior. Em compensação, o resto do mundo, o pico começou justamente quando a China estava saindo da sua crise de coronavírus. Mas a globalização... Né? Oi? Agora travou um pouco real aqui, Michele. Voltou aí. Voltou. A globalização responde muito bem essa pergunta, porque o fluxo de pessoas viajando para fazer negócios, turismo mesmo, é muito grande, né? Coisa que antigamente não acontecia. Então, é normal, né, que se dissemine desse jeito, né, nessa rapidez. Sim. O Franco colocou aqui no chat que os agentes dele não relataram nenhuma dificuldade, pelo contrário, estavam com ociosidade pedindo embarques. E aí eu acho que vai entrar nessa fase que eu quero falar aqui, que é pós a recuperação da China, digamos assim, né? Sim. Que são os impactos na economia brasileira, né? Porque agora o coronavírus chegou no Brasil de vez, né? As empresas, a grande maioria já estão adotando o esquema de trabalho remoto, mas a gente sabe que nem toda empresa consegue trabalhar remoto, muitas estão fechando ou são obrigadas a fechar. Por exemplo, eu tenho amigos que são produtores de cervejas artesanais, que fazem parte de um grupo de empresas scale-up, né, que eu também faço parte, e eles estão bem desesperados, porque os bares estão vazios, né, senão foram obrigados a fechar em alguns lugares, em algumas cidades. Então, o impacto é direto neles. Aqui tem alguns dados interessantes, que a previsão da Confederação Nacional do Comércio é de uma perda de 2,2 bilhões em apenas 15 dias. Isso tudo devido à queda de turistas, por exemplo. Isso no Brasil inteiro, tá? 700 milhões só no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso em apenas 15 dias. Para você ter uma ideia assim, do impacto, ano passado foram criados 500 mil postos de trabalho no Brasil, né? E nesses 15 dias, os impactos desses 15 dias parados já podem eliminar até 115 mil postos de trabalho, que é mais do que 1/5 do que foi gerado o ano passado inteiro, a gente pode perder em 15 dias. Quer dizer, os impactos econômicos são devastadores. Eu brinco que tem uma situação aqui curiosa, né, com uma vizinha minha que ela trabalha numa escola, e aí a escola está sem aulas, obviamente, né, como todas as cidades aqui, as grandes capitais. Os pais já estão questionando a mensalidade da escola, não querem pagar, e ela, a professora da escola, já está preocupada com o seu salário, e aí provavelmente vai atrasar o aluguel que ela paga, para a pessoa que vai receber esse aluguel, de repente contratava uma faxineira para limpar a casa, não vai mais contratar. Então é um impacto em cadeia, né? Cadeia, né? Exatamente.
E aí eu queria deixar a pergunta para vocês assim, né? Porque a gente ainda está tentando entender e medindo os impactos que está provocando na economia brasileira, né? Como é que vocês avaliam o que vai acontecer com o comércio exterior nos próximos 3 meses? Uma grande interrogação. Mas hoje, antes de falar dos próximos 3 meses, eu acho que até muita gente deve estar curiosa para saber hoje, essa semana, porque de segunda-feira para hoje, a coisa já mudou, mas grotescamente. Semana passada para segunda, de sexta-feira passada para essa segunda-feira, então já mudou muito. De segunda para hoje, já mudou muito. E até segunda-feira que vem, a previsão, por exemplo, para o Rio de Janeiro, é a gente praticamente não ter nenhum voo de passageiro mais internacional. Ainda não estão todas confirmadas, mas a TAP, que é uma das empresas, se não for a companhia aérea que tem o maior número de voos para o Brasil, opções de voos para o Brasil, Lisboa, é uma das 3, mas, se eu não me engano, é uma top 2, pelo menos. Só vai ter voo para Guarulhos de passageiro a partir de segunda-feira da semana que vem. Não tem mais voo para o Rio. A gente já teve KLM cancelada, France cancelado, American Airlines cancelado. E quem não cancelou já está finalizando que vai cancelar. Nós vamos, a partir de semana que vem, quem tem volume de transporte aéreo na importação vai depender muito de voos cargueiros. Nós só vamos ter voos cargueiros que embarcam. Só que o que é o grande problema? Quando a gente fala de uma carga que vem dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem voo cargueiro dos Estados Unidos. Beleza. Da Europa, a gente tem voos cargueiros não de todos os países. A gente tem voo cargueiro da Alemanha, a gente tem voo cargueiro de alguns países, mas quando você tem uma carga na Holanda, por exemplo, que você precisa embarcar no cargueiro, e antigamente você levava para a Alemanha para vir em Frankfurt, vir de Frankfurt com a Lufthansa, e será que essa carga vai conseguir cruzar a fronteira da Holanda para a Alemanha para embarcar nesse cargueiro para vir para o Rio? Não sei. Está todo mundo fechando fronteira? E será que existe demanda suficiente para se alocar aviões cargueiros, né? Ou vai atrasar, né? Porque vai esperar encher o avião, digamos assim, já que não tem avião para transporte de pessoas, né? Cara, demanda ainda tem. Ainda tem. Ainda tem muita gente embarcando carro aéreo. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa pergunta, que é uma pergunta interessante. E eu acho que tudo tem os dois lados, né? Não adianta também a gente querer nadar contra a maré, né? Nós vamos poder continuar trabalhando, sim, mas até um determinado momento. Sim, né? concordo. Por exemplo, se para o transporte aéreo e você tenta fazer um tipo de transporte, você depende de um outro país que pode fechar a fronteira, eu prefiro não embarcar. Eu prefiro deixar a mercadoria lá na fábrica, aguardando o momento oportuno, para não ficar, de repente, perdido em outro país, para não se sujeitar a toda essa logística, de repente, até troca de aeronaves. Enfim, Michele, tá? Como eu estou vendo assim, estou fazendo como se fosse um planejamento em meio ao caos, né? Se é que existe planejamento para isso. Não, sim. A gente tem N clientes que hoje, o que dá para fazer isso, dá para parar, está sendo parado já. Mas o que, por exemplo, é um navio que está docado, esperando 3 peças para terminar um reparo, para trazer um acessório, ferramenta, está parado no estaleiro, ou está com a reforma, ou algum reparo agendado, isso precisa vir, porque o impacto de ter um navio docado e não ter a peça, e depois ter que fazer uma outra docagem, seria um custo muito maior. Aí, pois só completando aqui o raciocínio, Leonardo, rapidinho. Então, eu penso o seguinte, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar, claro, vamos resistir, né? A palavra, acho que melhor é até essa. Só que, assim, vai chegar um determinado momento que não vamos ter o que fazer. E eu acho que, neste momento, é hora de todos pararem. É o cliente que está com o navio docado, é a fábrica, a indústria que precisa de peça de manutenção. Não vai ter outra forma, porque não vai ter pessoal, né? As máquinas são ótimas e tudo, mas a gente precisa de pessoas, né? E eu acho que nessa hora a gente tem que ser, assim, muito sábio para passar essa informação para o cliente. Olha, eu gostaria muito de te atender, mas é praticamente impossível. Isso custará vidas.
eu te atender. Então, o melhor agora é aguardar, esperar tudo isso passar e retomar assim que possível. E, obviamente, nós vamos controlando, vamos monitorando todos esses serviços. Eu vou agir dessa forma, tá? Eu já até pedi meus advogados para a gente criar algumas cartas. Enfim, eu tenho contratos a cumprir, contratos inclusive longos a cumprir, e que todos serão atrasados, não tem como, né? O que for possível fazer, nós faremos com excelência. O que não for possível, nós não faremos e retomaremos quando possível. E o cliente, devido a todas essas informações na mídia, enfim, eu acho que ele vai ter bom senso para entender, senão a gente, né, ajuda, né, nesse entendimento. Eu acho que é um momento que todo mundo tem que ser um pouco mais compreensivo, né? Exatamente. E é um momento também de solidariedade, né? Não adianta a gente estar dentro de casa, no home office, quando a pessoa tem que ir no porto, quando tem que ter um fiscal, quando tem que ter uma pessoa para separar a mercadoria. Então, a gente tem que pensar no outro neste momento também, né? Vocês acham que o governo está adotando alguma medida eficaz para facilitar, pelo menos, a entrada de mercadorias que são fundamentais, né? Tomou. Teve a sua normativa, já mudou. A IN 680, que fala do despacho aduaneiro de importação, ela teve alteração. Saiu, quer ver? De 18 de março, ontem, foi publicada a IN 1927. Não, 17 de março de 2020, minto. Houveram alterações para... existe um anexo com a lista de bens, que são alguns dos bens considerados primordiais para o combate ao vírus, e esses bens, inclusive, após o registro da DI, eles vão poder ser, a princípio, retirados antes do próprio desembaraço aduaneiro. Isso é um dos pontos. Existe também uma medida adotada para redução do imposto de importação desses itens e também de itens, bens de capital, utilizados também no combate, no tratamento ao vírus. Então, práticas que foram tomadas essa semana. Mas eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais, tá? Principalmente para o despachante, né? Facilitar, entendeu? Quebrar algumas burocracias. Nada que vai gerar insegurança, né? Nada disso. Mas eu acho que ele poderia facilitar um pouco mais para o trâmite ser mais rápido e evitar a exposição do profissional. Não, total, concordo plenamente contigo. Você vê hoje ainda, o Brasil ainda é muito dependente de papel, assinatura e carimbo. Tá? Exato. De home office, e você precisa, às vezes, de alguém que vá na companhia marítima apresentar um raio de um BL original para poder liberar uma carga. Isso é um absurdo. E nós temos que pensar nestes profissionais agora, né? Que estão à frente, né? Na verdade. Será que existe alguma oportunidade, alguma lição para a gente tirar disso tudo, né? De aproveitar até esse momento para desburocratizar um pouco esse comércio exterior e fazer as pessoas enxergarem, o governo enxergar o quão ridículo é você ter que apresentar um BL original. Será que a gente vai sair disso fortalecido de alguma forma? Com certeza. Bom, quando a gente começou aqui, eu comentei que eu estou há 15 anos, né? Então, eu já vi a crise de 2008, né? Passei pela crise de 2008, a marolinha, e depois passei pela gripe suína, que no início também foi um grande susto, mas rapidamente eu me lembro que até a Fiocruz participou efetivamente e conseguiram conter, né? Conseguiram, enfim, depois a vacina, foi super rápido. Mas no início foi um susto também. Eu lembro que o dólar também disparou, foi uma confusão no mercado financeiro. Gerou um impacto muito grande, mas foi muito rápido, né? Nada comparado a isso. Isso é Terceira Guerra Mundial. Perfeito. Pode falar, Léo, desculpa. Até a gente vê muitas postagens no LinkedIn também, né? Do pessoal falando assim, muitas empresas que demonizavam o home office, que funcionário não rende, que isso e que aquilo, tiveram que botar todo mundo de home office agora e é um grande teste em massa do home office, né? Então, essa parte eu acho muito legal. Assim, se é que a gente tem que tentar fazer uma limonada, né?
Leonardo, então, dê uma nota para o home office, para o trabalho em casa. Olha... 1 a 10. Difícil dar uma nota, né? Eu, sinceramente, muito antes de coronavírus, eu, pessoalmente, já tinha a vontade de criar um projeto para se expandir o home office demais para dentro da empresa. A minha nota para o home office, pelo menos 9, mas eu vou colocar 8, porque tem muita coisa a se evoluir em termos culturais e ajustes a serem feitos, mas... Minha nota é 5,5. 5,5? Infelizmente, as pessoas se distraem em casa, vão fazer outras coisas. Eu não sou muito a favor, não. Acho que no futuro, assim, como você falou, agora a gente está no estágio, né? Uhum. Nós somos jovens aprendizes agora, nesse momento, para evoluir no futuro, entendeu? E a gente conseguir esse tipo de trabalho, porque eu acho que as pessoas se distraem, esquecem Aí, Michele, compromissos. Eu queria até fazer um adendo. O que acontece? Na Mainô, a gente já tinha uma cultura de trabalho remoto muito grande, né? Já era muito comum fazer trabalho remoto. Tanto que já houve épocas na Mainô que a gente estava crescendo o número de funcionários e a gente tinha menos cadeiras disponíveis do que funcionários, entendeu? Ontem a gente fez um webinário sobre esse tema, né, sobre trabalho remoto, que participou os 3 diretores da Mainô, e a gente falou um pouquinho sobre a nossa experiência com trabalho remoto. Depois a gente pode até mandar para todo mundo que participou aqui o webinário Ótimo. gravado de ontem, que aí tem dicas muito legais ali, porque são pequenos detalhes e pequenos dicas, às vezes você coloca em prática, e muita coisa que a gente coloca em prática tem a ver com, número 1, comunicação. A comunicação é fundamental no trabalho remoto. Então, por exemplo, a gente está usando uma ferramenta aqui na Mainô, que é uma ferramenta de gamer. As pessoas que jogam, que usam essa ferramenta, chama Discord, e é uma ferramenta que ela permite você criar canais de áudio, por exemplo. Então, a gente tem um canal do marketing aqui de áudio, basta entrar no canal, estou falando com todo mundo do marketing, como se eu tivesse entrado na sala do marketing. Então, ferramentas ajudam muito. E outro ponto... O game é a favor do Comex. O gamer é a favor do Comex. E outro ponto é a cultura mesmo, entendeu? Tem que ter nos profissionais uma cultura muito mais de resultado, e aí também nos gestores uma cultura muito mais de cobrar o resultado e não microgerenciar. E aí no funcionário uma postura de ter autodisciplina, de saber, não, eu preciso entregar tal tarefa, então minha responsabilidade é entregar essa tarefa, sabe? Então acho que é um conjunto, é um aprendizado. Eu concordo com você com a ideia de que é um aprendizado, nós precisamos aprender a trabalhar remoto, e de repente todo mundo meio que sem treinamento começou a trabalhar remoto. Por isso que a gente tentou contribuir com o webinário de ontem, passando um pouco da experiência de 5 anos que a gente já tem de trabalho remoto. Para você ter uma ideia, um dos diretores da Mainô, ele mora em São Paulo, né, então, e a sede da Mainô é no Rio. Então a gente já está acostumado a lidar com remoto, ainda que as pessoas estejam na empresa, a gente lida de forma remota, porque tem pessoas que estão fora. Da mesma forma que a gente lida com os nossos agentes também no exterior, né? Sempre remotamente. Exatamente. Só que o nível de comunicação que você tem que ter internamente, ele é muito mais rápido e fluido, né? Foi muito legal, assim, por exemplo, esse webinário ele foi organizado de forma totalmente remota, né, pela equipe da Mainô, trabalhando cada um da sua casa. Então, a coisa funciona, de verdade, mas tem que ter a cultura e ferramentas. São 2 pontos importantes. O webinário de ontem a gente aprofunda bastante esses assuntos e eu vou mandar para todo mundo que está aqui também para colaborar. Tem a questão do perfil do profissional, né? Tem profissional que se encaixa bem, tem profissional que não se encaixa também. Aí é que tá. Na hora da contratação, você já pensar nisso. Sim. Sendo muito sincero, Edu e Michele, a gente não tem uma cultura de trabalho remoto como vocês da Mainô, e devido a esse caos não houve um preparo, um cuidado até em se organizar previamente, né? Mas, sinceridade, eu estou muito orgulhoso do nosso time e o que eles estão conseguindo fazer, se juntando, a união do pessoal. A gente criou vários grupos de Skype, WhatsApp, fazendo hangout em vídeo, cada hora com o time, para a gente ir acompanhando e continuar tendo esse sentimento de que estamos trabalhando no mesmo time, ver um pouco a cara um do outro de vez em quando. Tem esse momento cósmico, assim, ajudando a gente. Dá saudade, né?
É verdade. Ajuda. Parece uma bobeira, mas tudo isso ajuda. E eu estou muito orgulhoso do time, do que o pessoal está conseguindo fazer de casa. Eu concordo com a Michelle que tipo, acaba distraindo, tem isso, mas hoje em dia a gente tem meios para ir contornando esses desafios. O pessoal está comentando bastante aqui sobre trabalho remoto. O Franco lembrou de detalhe importante que, além do trabalho remoto, as crianças, quem tem criança em casa, as crianças estão em casa. Eu até vi um meme desses outro dia no WhatsApp, que é a mãe trabalhando e as crianças amarradas na sala, né? Outro ótimo do repórter da CNN, da biblioteca dele, e de repente um filhinho lá de 3 anos, mais ou menos, abre a porta e fica do ladinho dele. Aí passa um tempo, vem um outro naquele carrinho voador. Ele muito vem engraçado um bebezinho, meu Deus. Essa foi notícia. Acho que esse foi engraçado que aconteceu, acho que já tem tempo, né? Eu recebi ele agora, enfim. Ah, tá. Não, acho que já tem. É porque esse assunto voltou à tona agora, mas já tem tempo. E é curioso porque acho que assim, isso foi uma grande. Esse vídeo rodou o mundo inteiro porque todo mundo achou muito engraçado. Mas cenas desse tipo, né? E gera muita discussão. Mas assim, acho que até no momento a gente tem que ser mais tolerante com isso. Claro. Até, por exemplo, minha filha tá ali na sala, mas pode ser que a qualquer momento ela interrompa esse webinário aqui. Ela tem 6 anos. Então. De repente ela aparece aí pra gente. De repente ela aparece algum aqui. Sistema. Então, assim, acho que tem essa questão de a gente ter que ser um pouco mais tolerante com essas coisas. Cultura de trabalho remoto e, volto a dizer, ferramentas. Só para você ter uma ideia, se eu precisar trocar de computador hoje, eu só preciso instalar uma ferramenta na minha máquina, que é o LastPass, que é um gerenciador de senhas. Esse LastPass, ele já vai me dar acesso a todos os sistemas que eu uso, porque eu só uso o sistema online. Eu já adotei isso na minha cabeça. Eu não trabalho com sistema desktop. Para mim tem que ser tudo online. Então, eu acho que o mundo agora tem que ser online, né? As nuvens já mostraram isso, né? Exatamente. Então, assim, eu logo no LastPass, que é a minha única senha que eu tenho que lembrar, que é uma senha grande, segura, é a única senha que eu tenho que lembrar. Todas as minhas outras senhas são senhas aleatórias, cheio de traço, não sei o que lá, e tá tudo gravado no LastPass. E aí eu só uso o LastPass como um chaveiro para autenticar nesses sistemas, né? Então, assim, a tendência de você migrar os sistemas da sua empresa também para sistemas online, em nuvem, já fazendo um jabazinho aqui da Mainô também, claro. Mas isso é comum, é uma tendência. A Mainô não é o único sistema online também, né? Mas, assim, a tendência de substituição de sistemas, ERPs desktop, já é uma tendência antiga, mas acho que agora ela vai se acentuar, porque o trabalho remoto pede isso também, uma plataforma que as pessoas possam colaborar. O próprio e-mail do Google lá atrás também mostrou isso pra gente, né? Quem usava a conta do Google, a gente já podia acessar de qualquer lugar, não precisava você usar o desktop como baixar, né? Eu nunca baixei, na verdade eu sempre trabalhei online também, não gosto. Eu também. O caminho é esse mesmo. Eu desenvolvi quase um toque de coisas instaladas no meu computador. Não gosto de nada instalado no meu computador. Pessoal, eu queria pedir para vocês darem uma última palavrinha assim, deixar algum recado, tá, para cada um. Pode abrir a câmera? Pode, claro. Mas antes disso, eu queria só falar umas coisinhas bem rápidas. A Mainô, ela está tentando fazer o que ela pode nesse momento. Então, assim, tem alguns shares que a gente está dando. Um share que eu digo assim, um pouquinho do que a gente pode contribuir, principalmente para o nosso mercado. Tem uma plataforma que a gente estava lançando chamada stats.mainô.com.br, que ela ia ser paga e a gente ia cobrar alguma coisa, que é basicamente um acesso a dados do MDIC trabalhados de uma forma diferente. Então ela é atualizada mensalmente. Ela está liberada gratuitamente. Quem quiser pode acessar stats.mainô.com.br. A gente também ia lançar um fechamento. Na verdade, a gente está lançando um fechamento de câmbio a Mainô. Ela negociou pessoalmente, eu negociei pessoalmente com várias corretoras de câmbio e a gente se tornou intermediador dessas agências de câmbio. E aí, para esse momento, eu negociei com elas a gente fazer um fechamento de câmbio sem taxa e com spread mínimo. O mínimo é mínimo mesmo, vocês podem ver. Então, se alguém quiser fazer algum pagamento, já que o dólar está 5,15, pelo menos economiza aí no spread. Manda um e-mail para câmbio@mainô.com.br que a gente consegue ajudar vocês. Beleza? E ótimas novidades.
ótimas novidades. Caio, eu vou antecipar também aqui Pois vamos falar em off. Tá bom, tranquilo, com Negociaremos em certeza. off. Fica. E outra coisa, uma última coisa que eu ia falar rapidinho, nosso tempo de degustação do sistema da Mainô são 3 dias. Mas a gente vai estender assim absurdamente, ainda vai ter uma reuniãozinha para dizer se isso, para quanto tempo isso vai. Mas para quem tiver, assim, já está com todas as dificuldades, ainda tem com dificuldade para emitir a nota, quem quiser usar o nosso sistema gratuitamente por um pouco mais de tempo vai poder usar. Quem quiser experimentar, né, o sistema, a gente vai ampliar bem esse número de dias assim que a pessoa pode usar, nem que seja use só para durante esse tempo e depois saia, não tem problema, tá? Mas a gente quer convidar as pessoas para usar um pouquinho do que a gente pode contribuir dentro das nossas limitações também. Também somos empresa que precisa pagar as contas, né? No fim, todo mundo precisa pagar as contas, mas todo mundo também acho que pode contribuir de alguma forma, tá? E aí eu já queria deixar aqui antecipadamente meu agradecimento ao Léo e à Michele e o agradecimento a todas as pessoas que participaram desse webinário, que assim, acho que pro tempo que a gente teve de divulgação, bombou, chegou a 60 pessoas aqui. Beleza? Eu vou responder aqui no chat algumas coisas, mas eu já posso pedir aí para vocês podem abrir a câmera e se despedir. Vai lá, Michele. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Então, eu queria falar com os... Espera que eu não estou me vendo aqui. Ah, ótimo. Ok. Eu queria falar com os meus amigos, meus colegas de profissão e com os estudantes, que eu sei que tem muitos estudantes aí, que eles são ótimos, acompanham tudo, né? Inclusive o futuro, né, da nossa profissão depende deles e eu creio que eles não irão nos decepcionar, porque eles estão sempre atentos, sempre acompanhando todo o conteúdo que a gente posta, que a gente compartilha. Bom, o momento agora é de união, tá? Resiliência, porque senão tem muita gente que não vai morrer do coronavírus, e sim de infarto. Então, união, resiliência, né? E assim, fazer um pouquinho a cada dia, né? Cada dia a gente vai avançar um pouquinho. Nós não temos muitas informações para falar como será o futuro dentro da nossa profissão, está tudo muito incerto ainda, e por isso que a gente tem que viver cada dia. Cada dia vão surgindo novas informações e a gente vai se readaptando. E eu queria fazer um apelo. Eu gostaria muito de pedir para vocês, fiquem em casa. Tá? Eu moro aqui na Barra e meu apartamento dá para passagem para a praia. O que eu vejo de gente passando para ir para a praia, eu estou pensando em comprar um estilingue, que eu vou ficar da minha varanda só soltando meu estilingue neles, porque não é possível. Fiquem em casa. A única maneira de conter o vírus é ficando isolado. Eu estou tossindo há 40 dias, tá? Eu acredito que seja uma alergia, mas eu gostaria muito de fazer o teste. Eu já tentei fazer esse teste mais de 10 vezes e não consegui. E agora eu tô quieta, nem tenho ligado mais para o laboratório, mas eu tenho tossido muito, eu estou evitando o convívio com as pessoas. Acredito que não seja. Mas pode você falar em tosse, já me deu vontade de tossir. Pois é, mas gostaria de ficar em paz com isso. Mas infelizmente não tem teste. Então, assim, fica em casa, nós estamos de home office, para vocês verem, ó. Tô de pijama, tá? Com meu Star Wars, aqui, ó, minha pantufinha. E é isso. E vamos em frente, seguindo aí forte. Tá? Muito obrigada pelo convite, Mainô. Adorei participar com vocês. Obrigada, Léo, por compartilhar suas informações conosco. Tá? Muito obrigada. Boa tarde. Bom, obrigado, Michele. E cara, plenamente contigo com esse apelo. Tem muita gente, eu conversando com algumas pessoas, né? E você vê que tá dos dois extremos, parece, de vez em quando. Tem gente que tá ignorando, achando que tá tudo bem, tá indo pra praia, tá tudo ok, não tem nada acontecendo. E gente desesperado comprando aqueles carrinhos de papel higiênico, comprando qualquer coisa, igual maluco. Então é uma hora de muito equilíbrio, mas se é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, é ficar em casa.
A melhor ferramenta para... A única maneira disso tudo acabar é ficando em casa. Ficando em casa, não tem jeito, porque é o que vai dar o contágio em massa. Não existe país no mundo capaz de botar todo mundo em leitos hospitalares por tempo. Tem um monte de gente que olha e fala assim, mas eu não vou morrer, eu não sou grupo de risco. Tá bom, mas você pode precisar de ser entubado. Se não tiver uma... Mas, na verdade, também essas pessoas têm que pensar que elas têm pai, têm mãe, têm avós, né? E a transmissão. Tiver, preocupa com o vizinho, preocupa com o outro, né? Mesmo se não tiver. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho mais meus pais, eu não tenho os meus avós. Mas eu me preocupo com o meu vizinho, eu preocupo com os pais dos meus amigos, eu preocupo com os avós dos meus amigos, etc, etc, né? Então, a gente tem que ter empatia neste momento. Não, total. E voltando para o Comex, gente, cada dia que passa, vamos ter menos e menos opções, e concordo contigo, que você está certíssima, em que tem que ter menos opções mesmo, tem que parar, né? Vai parando aos poucos, mas vai. Infelizmente. Em termos de informações práticas, o marítimo, eu acho que ou não vai parar, ou vai ficar muito pouco. Acho quase que impossível parar o transporte marítimo, de fato, por causa de tudo que isso impacta mundo afora. Ainda teremos, provavelmente, embarques cargueiros, mas vão diminuir cada vez mais, então, caríssimos. O embarque cargueiro de voo cargueiro dos Estados Unidos já está beirando os $9 por quilo. Da Europa, a gente já viu coisas altíssimas, 4, 5 dólares, 5 euros por quilo. E pode-se aumentar mais, e ninguém garante tarifa, espaço para mais nada. E a partir de semana que vem, gente, a tendência é cada vez mais a gente estar próximo do parar. E é isso mesmo. Os clientes vão parar, as indústrias vão parar. Por um tempo, vai ter que todo mundo parar mesmo. Não tem jeito. Tem que ficar parar quieto. Para se recuperar, se fortalecer. Voltar com tudo. Eu fico brincando que juntos, mas cada um na sua casa, a gente vai... Exatamente. Eu adorei esse slogan. Mas cada um na sua casa. No modelito, na cor. É força, né? Vermelho. Isso aí. Galera, queria dar meu último recado também. Mais uma vez agradecer, Léo e Michele. Obrigado mesmo pelo apoio. Queria falar 5 coisas rápidas, muito rápidas. Primeiro, óbvio, fiquem em casa, não saiam. Segundo, sejam solidários e compreensivos com as pessoas. Ajudem quem você puder, nem que seja ajude o vizinho, ajudem um amigo. Terceiro, alimentem-se bem. Às vezes a gente esquece de estar em casa, abre pacote de biscoito. Cara, alimentem-se bem. Comam bem, porque isso é importante para manter a imunidade em dia. Mais uma, estabeleça uma rotina. Então, crie uma rotina de estudo, de trabalho, enquanto ainda estamos trabalhando remoto, de trabalho. Se não tiver trabalho, crie uma rotina de estudo, uma rotina de, de jogos com as crianças, enfim. Mas coloque uma rotina para não pirar. Rotinas são importantes. E a última coisa é o seguinte, façam exercícios, mesmo em casa. Nem que se vocês usem aplicativos para se exercitar, façam exercícios, que é importante para manter a imunidade em dia também. E tá preparado... Eu perdi o áudio, tá? Desculpa. Vou repetir aqui, fiquem em casa, sejam solidários. E sumiu novamente. Fiquem em casa, sejam solidários, alimentem-se bem, estabeleçam uma rotina e façam exercícios. Tá? Todas essas coisas são importantes para a gente se preparar para quando tudo voltar ao normal, a gente tá voando. Beleza? Galera, obrigado a todo mundo que participou. Falei aqui mais de 50 pessoas o tempo todo. Obrigado, Léo. Obrigado, Michele. Um abraço, então. Obrigado aí, galera. Prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Abraço, só. Até mais. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.